Então, a partir dos anos 90, há uma aproximação progressiva dos países árabes em relação aos Estados Unidos, ao Ocidente democrático, e um afastamento desses países em relação ao Irã, certo? O Irã vai se tornando a grande ameaça naquela região, tanto a Israel quanto aos países árabes, certo? E isso vai se acentuando ao longo do tempo, né? Nesse interim, há várias tentativas de resolver o conflito Israel-Palestina. Em 1993, os acordos de Oslo, que proporcionariam aos palestinos uma espécie de um Estado, o caminho para um Estado próprio. O parlamento de Israel chega a aprovar esse entendimento, e os palestinos acabam saindo desse entendimento que teria permitido uma pacificação na região. Alguns anos depois, Bill Clinton tenta intermediar um acordo, quase consegue, no ano 2000, se não me engano, finalzinho da sua gestão, e que chega a ser também aceito pelos israelenses. No final, os palestinos se retraem, não querem o acordo. Seria um acordo, né, talvez não perfeito por nenhuma das partes, mas que permitiria, novamente, uma pacificação, né? Ora, na atitude de não querer um acordo, está provavelmente embutido aí um interesse daqueles que querem guerra, querem conflito, querem dissolução e não solução, né? Inclusive, talvez principalmente o Irã, né? Os países árabes queriam já nesse momento, né? A atitude dos países árabes mudou completamente ao longo do tempo, né? Os países árabes já no final dos anos 90 têm uma atitude completamente distinta em frente a Israel e frente aos palestinos também, né? Eles começam a ver que, olha, essas lideranças palestinas que só querem saber de terrorismo, guerra, não estão ajudando nada, estão nos atrapalhando, né? Os países árabes, né, começam a ver que essa obsessão da liderança, não do povo, né, mas da liderança palestina, só os atrapalha também. Então eles ajudam a criar o que poderia ser um clima de paz naquele momento. Os palestinos aqui influenciam com mais influências, né, com más influências, acabam não aceitando, né, Arafat e aquele pessoal. Né, esse talvez tivesse sido o momento, né, de conseguir uma paz sob liderança americana, no momento onde, né, um pequeno intervalo, né, do mundo onde não havia um bloco totalitário realmente organizado, né? A Rússia estava com Yeltsin em caos econômico, tentando entrar numa democracia liberal, mas sujeita cada vez mais ao poder das máfias, né? E nesse ano 2000 é eleito Putin, né? Então já começa a se formar essa nova Rússia que a gente está vendo hoje, mas ao longo dos anos 90 talvez tivesse sido a oportunidade, enquanto que a China ainda estava preparando o seu salto econômico, não queria muita projeção ainda do seu poder, né? Queria se concentrar em atrair investimentos ocidentais. A grande prioridade da China nos anos 90 é obter sua entrada na Organização Mundial do Comércio, para que ela não pudesse mais ser discriminada no comércio. Isso foi muito útil para a China. Conseguiram no ano 2000 a entrada na OMC, né? Então, ano 2000 acontecem várias coisas, né? Não é por acaso. Coincidência de data facilita, né, a nossa observação histórica. Você tem o começo da projeção de poder de uma Rússia neossoviética com Putin, e de uma China que agora conseguiu a consolidação da sua posição comercial e econômica e vai partir para uma projeção geoestratégica. Então, mas só com base, eu acho que no apoio do Irã e de algumas outras vertentes, os palestinos conseguem, digamos, o pretexto para não assinar aquele acordo. E aí, desde então, foi tudo ladeira abaixo, em termos de desconstrução de qualquer possibilidade de paz.
porque China e Rússia entram no jogo, estavam assim um pouco mais longe, né, do jogo, entram no jogo para destruir, né, entram no jogo para criar problema, né, cada um com a sua atitude, mas atitudes cada vez mais convergentes, né, para destruir o mundo livre, né, essa é a meta de China e Rússia desde aquele momento. A Rússia, né, um pouco por niilismo, um pouco por herança do bolchevismo, do comunismo stalinista, né? A China porque é o que o Partido Comunista quer fazer, né? Dominar o mundo, acabar com a liberdade, com a democracia. E o Irã logo se, né, coloca como um... Estou aqui, né? Beleza, legal. Né? Se coloca como um aliado válido, valioso desse pessoal. Ano 2000 também nós temos antes, né, 99, mas ali naquela passagem de século, chegada de Hugo Chávez ao poder. Hugo Chávez chega ao poder e logo começa a implementar uma política anti-americana, uma política narco-socialista, uma política articulada com todos os partidos narco-socialistas da região, né, para transformar toda a América Latina com base, né, nos preceitos do Foro de São Paulo, começo da década de 90, transformar toda a América Latina num novo bloco socialista, comunista, progressista, o que quiser, aliado ao tráfico, aliado ao crime organizado. O Chávez é o primeiro que chega ao poder, depois Lula vai chegar ao poder 2 anos depois, mas isso é simbólico também. E ao chegar, então, o Foro de São Paulo, né, ao poder, começar a chegar ao poder na América do Sul, a primeira coisa que eles fazem é abrir a porta para a cooperação com essa nova galera totalitária que estava surgindo no Oriente. Enfim, surgindo não, mas se recompondo, né? A Rússia agora com Putin, né, querendo estragar o jogo de todo mundo. A China... todo mundo não, né? Estragar o jogo da democracia. A China agora com uma nova projeção, uma nova confiança. E o Irã, né, cada vez mais obcecado em ser a grande potência do mundo islâmico, acabar com Israel, acabar com ou seja, subjugar os países árabes sunitas. Então, esses são os aliados naturais e se tornam logo os aliados de fato do Foro de São Paulo. Ali no comecinho dos anos 2000, certo? Então, o que nós temos é, portanto, no Oriente Médio, uma mudança completa. Você tem agora Israel, digamos assim, tolerada e cada vez mais com boas relações com o mundo árabe, e Israel junto com o mundo árabe, apoiados pelo Ocidente Democrático, vendo cada vez mais como inimigo aí por trás do Irã, a Rússia e a China um pouquinho mais longe, sem colocar tanto a mão. Mas essa é a nova configuração. E, para nós, né, latino-americanos, a deriva progressiva da América Latina sob o Foro de São Paulo, rumo ao bloco russo-chinês-iraniano, tá certo? Enfim, o Irã acelera seu programa nuclear, né, e acelera também a sua presença na própria América Latina, né. Cria-se o aeroterror, né, a rota do terror, que é o voo direto Caracas-Teherã, né. Então, de repente, deu muita vontade das lideranças iranianas de conhecerem o Caribe, né, venezuelano, de irem para a praia na Venezuela. E resolveram fazer um voo direto para não ter o problema de fazer escala em nenhum lugar. Então, resolveram criar esse voo direto e a gente pode imaginar o tipo de turismo que isso começou a gerar, né, através dos anos. Isso está muito bem descrito no maravilhoso livro do Leonardo Coutinho, né, Hugo Chávez, O Espectro. Essa coligação que surge, né, Brasil de Lula, Argentina dos Kirchner, né, quer dizer, Lula chegou ao poder, enfim, 1º de janeiro de 2003,
um pouquinho mais adiante, em 2003, Kirchner na Argentina, Chávez já estava há 2 anos, né? 2 anos depois, 2005, vai chegar Evo Morales, Rafael Correa no Equador, acho que é um pouquinho depois, mas então começa a se configurar essa América Latina, né? Então, Leonardo Coutinho descreve essa conexão, né? Brasil, Argentina de Kirchner, Brasil de Lula, Argentina de Kirchner, né? Venezuela de Chávez, né? E esses atores internacionais interessados em promover terrorismo e violência, narcotráfico, crime organizado, né? Porque junto com isso também está a conexão terrorismo-crime organizado, né? A gente não sabe exatamente quais são os meandros, mas é totalmente visível que isso começa a acontecer, né? Os cartéis latino-americanos, os grandes conglomerados do crime brasileiros se dão conta, né, da grande oportunidade que eles têm, a cooperação com as máfias internacionais, seja a máfia russa, seja o terrorismo iraniano. Isso tudo sempre, né, a China fazendo bons olhos, né? Bons olhos a esse tipo de cooperação. E, claro, os regimes narcossocialistas dos países latino-americanos fazendo bons olhos também, né? Vendo com bons olhos essa cooperação entre o seu crime e o crime internacional, máfia russa, terrorismo de origem iraniana. Então vai se criando um bloco muito, muito sólido, muito sólido. No Brasil, você tem, então, a partir de 2003, uma política, não que antes fosse uma maravilha, mas era muito ruim a política externa de Fernando Henrique Cardoso, era uma política externa, assim, da indiferença, né, cabeça enfiada na areia, e Lula tira a cabeça da areia, mas, claro, para olhar para o lado errado, né, e para conduzir o Brasil para o lado errado. Nos anos 90, período Fernando Henrique, o Brasil poderia ter construído uma boa aliança com os Estados Unidos, com os países democráticos, né? Fazia todo sentido, mas Fernando Henrique não quis, né? Não quis. Né? Porque será? Bom, acho que desde então já estava em ação a rejeição das classes políticas dominantes brasileiras a uma relação de abertura comercial com as grandes democracias e grandes países capitalistas, porque isso complicaria a maneira de se fazer política no Brasil, né? Que já era bem ruinzinha naquele tempo. Então, né, assim, um aspecto, né, um período com um aspecto de uma política mais liberal na economia e um pouco mais próxima do Ocidente, mas na oportunidade mesmo de se acoplar ao Ocidente, que é o acordo de comércio com a União Europeia e um grande acordo comercial das Américas, proposto pelos Estados Unidos, né, ou seja, tornando o Brasil uma potência comercial, né, o governo Fernando Henrique não quis. Não quis, porque, né, talvez já influenciado aí por um pensamento diplomático pró-totalitário. O certo é que com Lula, a partir de 2003, nós temos, então, uma desconstrução progressiva das relações comerciais do Brasil com o Ocidente democrático e capitalista e uma construção da relação preferencial econômica com a China e, secundariamente, também com o Irã e com a Rússia, né? Existe, a partir de 2003, um esforço deliberado de, né, diminuir trocas e investimentos e comércio com os Estados Unidos, com os europeus, e aumentá-los com a China, né? Então, quando o Lula chega ao poder, cerca de 25% do comércio brasileiro é com os Estados Unidos, mais ou menos 25% com a União Europeia e menos de 5% com a China. Tá? Hoje, nós temos cerca de 35% com a China, 14% mais ou menos com a União Europeia e uns 10% com os Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos e a União Europeia hoje somados não dão 25% e a China já está em mais de um terço do nosso comércio. Isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu porque houve um redirecionamento de comércio do mundo democrático para o mundo totalitário, certo?
Isso é o que aconteceu junto com a desindustrialização, porque aí ficamos na mão da China. O que a China quer? Produtos industriais brasileiros? Não, eles fazem, inclusive, eles querem mandar para nós produtos brasileiros deles. É o que eles fizeram, destruíram vários setores da nossa indústria, pelo menos subsetores, destruíram nossa indústria, parte da indústria de máquinas e equipamentos, destruíram a indústria de brinquedos, destruíram a indústria de cerâmica, destruíram a indústria de vidros e várias outras. Criaram desemprego industrial no Brasil, mas o Brasil, o que a China quer comprar? Produtos agrícolas, e minerais alguns. Então é isso que o Brasil passa a vender, e a nossa economia, então, que poderia ter entrado numa rota de industrialização altamente tecnológica, mediante a inserção nas grandes cadeias globais que dependiam de acordos com os Estados Unidos e União Europeia, Japão também, nós entramos, então, numa rota de colonização agrícola pela China e desindustrialização do país. Certo? Isso foi deliberado junto, que era parte desse processo de levar o Brasil, o resto da América do Sul, para o bloco totalitário. Foi a componente econômica disso. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui